Ok, então vamos lá. Convido a todos para iniciarmos a nossa reunião, uma reunião da nossa Câmara Setorial de Agronegócios e também em parceria com o Grupo Celiarte. E hoje nós temos a presença, né, do Luiz Eduardo da Silva. Ele é auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, e ele se predispôs a conversar nesse nosso horário, né, sobre o plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Não é isso, Luiz? E eu vou convidá-lo, né? Ele vai fazer a explanação dele, e é óbvio que depois nós vamos ter um pouco de tempo para conversar, questionar, discutir um pouquinho, né, sobre tudo que ele vai falar aqui, ok? Então, Luiz, muito obrigado pela sua presença. Desculpa o quórum, é assim mesmo. Nosso grupo vai aumentando ao longo do decorrer da reunião, né? Mas, de qualquer maneira, as reuniões são gravadas e aqueles que ficam impossibilitados de participar da reunião, com certeza vão assistir, e se tiver alguma colocação, coloca pelo chat, depois eu passo para você, se for o caso, ok? Então, Luiz, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Fred. Em primeiro lugar, agradecer a todos que estão aqui presentes. É um prazer estar revendo aí os colegas Majoli, o PH, e também conhecendo novas pessoas aqui que estão aqui interessadas no assunto. O assunto hoje, né, foi solicitado para a gente conversar um pouco, a respeito da execução do plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa aqui no estado do Rio de Janeiro. E daí a gente pode iniciar fazendo uma pergunta. É importante para o estado do Rio de Janeiro o avanço no plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância? Né? Ele vai ter impacto no agronegócio fluminense, né? Caso nós tenhamos problemas na execução desse plano? E em cima disso que a gente vai trabalhar hoje, certo? O meu nome, então, como o senhor falou, Luiz Eduardo, eu sou auditor fiscal do Ministério da Agricultura, hoje lotado na Divisão de Defesa Agropecuária aqui da Superintendência no Rio de Janeiro. Dentro das atribuições da DDA, nós temos abaixo da DDA, então, o Serviço de Saúde Animal, que é o serviço responsável pela condução, junto com o Estado, do plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância, certo? A doutora Ludmila, infelizmente, teve um problema de saúde familiar e não pôde estar presente aqui com a gente, tá? Vou compartilhar a tela com a gente aqui, então. Tela 2. Vocês, por favor, me informem se estiver aparecendo aí a tela. Acredito que sim. Eu não vou colocar no modo de compartilhamento. Eu até vou tentar aqui para ver se o Zoom vai permanecer sobrepondo. Permanece, perfeito. Então, vou poder manter no modo de compartilhamento com vocês aqui. Dando sequência ao nosso trabalho, então, né, esta apresentação ela trata do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Vigilância e os impactos negativos no âmbito econômico e social para o Brasil e para o setor pecuário fluminense, caso a gente não tenha o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo plano no estado do Rio de Janeiro. Tá? O Brasil, como todos sabem, ele tem uma posição de destaque no mercado mundial de proteína animal, certo? E para isso, sempre se está se buscando novos mercados, tá? E, para tanto, é necessário uma mudança da qualidade dos status sanitários do país para a febre aftosa, o que poderá ser alcançado com o reconhecimento do país como livre sem vacinação. Hoje, o Brasil ele tem estados já reconhecidos como livres sem vacinação e o restante do país reconhecido como livre com vacinação. E o que o programa ele está buscando é o reconhecimento de todas as unidades federativas como livres sem vacinação. E como impacto positivo resultante desse trabalho, nós temos a valoração também
do produto comercializado no mercado interno nacional como consequência dessa alteração do status sanitário, porque ele vai afetar a valoração do produto no mercado internacional e, consequentemente, também trazendo uma valorização para o produtor dentro do país. Consequentemente, falando aqui de Rio de Janeiro, para o produtor do estado do Rio de Janeiro. Mesmo nós não tendo aí uma pecuária extensiva como em outros estados. É importante a gente fazer uma recapitulação da febre aftosa para saber do que a gente está falando. E a febre aftosa ela é uma doença altamente contagiosa para os animais de produção, tendo aí os animais de casco fendido, que a gente chama, né? Então, bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Essas lesões, sobretudo nas patas, entre os dedos, né, normalmente estão acompanhados de manqueira, o que dificulta a locomoção desses animais, né, um aumento de salivação, lesões na boca, que dificultam a alimentação dos animais, reduzindo fortemente a produção e podendo levar até mesmo à morte desses animais. Em razão dessa questão da doença altamente contagiosa, né, é que se tem, em casos de focos positivos, a interdição dessas produções e o embargo da comercialização do país, né, onde tu tem essa notificação da presença da aftosa. Tá? Ela é uma doença de notificação obrigatória, disseminada por um vírus de fácil disseminação, tanto por vias diretas, ou seja, o contato entre os animais, aerosóis, secreções, né? Os animais passam a babar muito, né? Contato com sangue contaminado, ou via indireta. Por exemplo, a água contaminada por um animal que bebeu pode contaminar outros animais, bem como o trânsito de pessoas e equipamentos. Digamos, o serviço oficial, ele vai fazer um atendimento numa propriedade, ele tem que tomar todo um cuidado, há todo um procedimento a ser adotado para que, em caso de positividade, ele não leve o vírus daquela propriedade que está sendo investigada para outras propriedades. E os bovinos são os hospedeiros mais suscetíveis para essa infecção na via respiratória e são, portanto, um importante... ele é importante para a manutenção do ciclo epidemiológico da doença na América do Sul. Se foca muito na questão do bovino. Tá? O último foco no Brasil ocorreu em 2006. Posteriormente a isso, em maio de 2018, nós tivemos o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde Animal, hoje chamado de ONSA, né? Como erradicado com vacinação. E para se chegar nesse status, o Brasil ele teve que ampliar o seu sistema de vigilância, de defesa em saúde animal, avançando para a erradicação da febre aftosa com vacinação como ferramenta da prevenção da doença. E o que se busca hoje é uma alteração, né, onde nós vamos substituir gradualmente a vacinação em todo o território nacional pela adoção de outras medidas desenvolvidas, tanto no âmbito municipal, estadual, que é o nosso interesse aqui, e nacional, com o grande envolvimento tanto do Serviço Veterinário Oficial, como do setor privado, incluindo-se aqui os produtores rurais e os agentes políticos. Porque muitas dos empecilhos que nós temos hoje, muitos dos entraves que nós temos, necessitam de forte apoio do agente político. A gente vai ver isso aqui na sequência. Um dos principais desafios é a substituição gradual da vacinação em todo o território nacional. E, para isso, nós temos que ter o fortalecimento, sobretudo, de 4 componentes. A ampliação da capacidade do serviço veterinário, o fortalecimento do sistema de vigilância em saúde animal, né? Então, eu tenho que ampliar a capacidade do serviço e fortalecer ele, ter a interação entre as partes interessadas no programa, serviço oficial, produtor, iniciativa privada e os agentes públicos, e para que possa ter, então, a realização da transição da zona livre com vacinação para a zona livre sem vacinação
em todo o país. Tá? E para que a gente tenha, então, esse avanço, nós temos um modelo de gestão que prevê o quê? O aprimoramento da estrutura do Serviço Veterinário Oficial Brasileiro, né? Isso em todos os estados. Entenda-se como o Serviço Veterinário Oficial Brasileiro, o serviço do MAPA e dos serviços estaduais, a atuação compartilhada entre os diferentes atores, né? Favorecendo aí todas as partes interessadas. É importante, por exemplo, salientar todo o trabalho da equipe gestora aqui no estado do Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho sensacional e tendo como um dos méritos aqui a formação do fundo privado, né, de saúde animal, com, digamos aí, capitaneado aí pela FAERJ, pelo Serviço Estadual, certo? A conjugação dos esforços públicos e privados e a infraestrutura dos serviços veterinários. Então, novamente, não adianta só o esforço do Serviço Veterinário Estadual e do MAPA, não adianta só o esforço dos produtores rurais. Nós temos que ter o trabalho conjunto, que é o que a equipe gestora vem fazendo. E sólidos fundamentos técnicos. Não há como se trabalhar sem atender o fundamento técnico do combate à febre aftosa, do trabalho para retirar do fortalecimento do serviço veterinário para que seja possível a retirada da vacinação. Porque nós não vamos simplesmente retirar a vacinação. A vacinação ela é substituída por outras ações, né, para poder haver a confiabilidade em caso de notificação de uma suspeita, o serviço ter a capacidade de pronto atendimento. Exemplo disso foi um caso de suspeita que nós tivemos agora no mês de julho, se não me engano foi julho, em que o Estado, em questão de horas, com o apoio aqui da superintendência, o Estado fez a vistoria, fez a coleta das amostras e nós fizemos o encaminhamento para o laboratório e em menos de 48 horas nós já tínhamos o resultado negativo para poder tranquilizar a todos em relação àquela notificação. Então, o pronto atendimento, e para ter o pronto atendimento, é essa ação conjunta, o esforço conjunto dos serviços. Para que a gente faça a transição do status sanitário, foram considerados critérios técnicos, estratégicos, geográficos e estruturais, de modo que o país foi dividido em blocos para favorecer essa transição, certo? E o Rio de Janeiro, a gente verifica, acho que o meu mouse aparece na tela assim, o Rio de Janeiro ele está incluído no bloco 4, onde nós temos, então, os estados da Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também São Paulo, Sergipe e Tocantins, além do Rio de Janeiro. E os requisitos mínimos acordados para que a gente tenha essa suspensão de vacinação, tá, são 5, dos quais a gente vai destacar aqui 4 que são de interesse do Estado do Rio de Janeiro. A existência do fundo privado para arrecadação, felizmente já alcançado e em arrecadação. Hoje nós só temos mais de R$200 mil em conta, sendo que o fundo recém foi implantado. É um valor baixo ainda para a necessidade que se tem, mas nós temos que comemorar todo o esforço que foi despendido para se chegar a ter essa arrecadação. O cadastro com geolocalização em mínimo de 70% dos estabelecimentos rurais era uma grande preocupação nossa. Nós tínhamos uma geolocalização das propriedades muito baixa e, graças a um esforço do Serviço Estadual, com apoio de prefeituras, nós estamos, e sobretudo o pessoal do interior, né, os colegas do Serviço Estadual no interior, conseguimos avançar nesse requisito. Contudo, nós temos que atingir um mínimo de 60% das ações do plano estratégico e nós temos que atingir um mínimo de nota 3 da média da avaliação QualiSV, que é a avaliação da qualidade dos serviços veterinários feita pelo Ministério da Agricultura. E a gente vai... Desculpem, a tosse não está ajudando hoje. E o que a gente vai constatar
é que, para que o Rio de Janeiro avance junto com o Bloco 4, atingindo no mínimo 60% do plano e nota 3 do QualiSV, que é o Programa de Avaliação e Aperfeiçoamento da Qualidade dos Serviços, nós temos que avançar bastante, porque nós estamos com uma nota de 40% do plano estratégico e 2,4% do QualiSV. E o que nos preocupa caso a gente não venha a atingir essa pontuação? É que o estado do Rio de Janeiro vai virar uma ilha. Porque todos os demais estados do bloco e dos demais blocos tendem a avançar. Hoje nós temos apenas 2 outros estados em situação semelhante à do estado do Rio de Janeiro, tá? O próprio estado de São Paulo também já está avançando. E caso os demais estados avancem e o estado do Rio de Janeiro mantenha a vacinação, nós vamos ter sérios problemas para os produtores e não só para os produtores do estado do Rio de Janeiro. Vamos adiante. O sucesso do plano, portanto, ele depende do alto nível de comprometimento político, e nós vamos demonstrar o porquê disso, da disponibilidade e sustentação financeira, que, por sua vez, também depende do comprometimento político, porque o recurso do qual o Serviço Veterinário Estadual depende de viabilização política, da participação dos setores privados e sua interação com o Serviço Veterinário Oficial. Felizmente, nós estamos tendo uma grande participação do setor privado na equipe gestora, mas ainda se faz necessário uma maior participação, a boa gestão das operações e o empenho e rigor técnico na implantação das ações previstas no programa. E por que eu falei lá no mapinha, até esse slide eu teria ficado melhor junto dele, né? Qual a principal característica da agropecuária fluminense? É a produção em pequenos estabelecimentos rurais, com caráter predominantemente familiar. Contudo, nós também temos uma grande produção de genética, a importante produção de genética. Aquele produtor que vende genética para outros estados. E essa agricultura, né, ela contribui, esses em torno de 27 mil estabelecimentos, eles contribuem com o PIB do agronegócio fluminense. Por exemplo, contribuindo aí com em torno de 27 bilhões do PIB, né? Desculpe, o PIB do agronegócio do Rio de Janeiro foi estimado em torno de 27 bilhões, portanto, contribuindo aí com em torno de 4,15% da economia do estado. E como eu havia falado, das 11 unidades integrantes do Bloco 4, o Distrito Federal, o Espírito Santo, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e Tocantins já atingiram os requisitos e realizaram a última vacinação em novembro do ano passado. E São Paulo, que tinha ficado para trás, cumpriu com os requisitos em 2022 e vai realizar a última vacinação agora em 2023. Estando atrasados, junto com o Rio de Janeiro, apenas Bahia e Sergipe, que são 2 estados também com uma pecuária de menor impacto do que, por exemplo, Minas Gerais e Mato Grosso e São Paulo. E o que a gente tem que alertar aí? É o alcance desses 60% no avanço do plano de ação e atingir a nota média de 3 no QualiSV com um prazo muito curto, que é dezembro de 2023. Motivo pelo qual a Superintendência do Rio de Janeiro disparou um ofício circular para para os prefeitos e para outros atores, alertando a necessidade do apoio das prefeituras para esse avanço. E esses desafios correspondem, na sua grande maioria, ao investimento na estrutura e na capacidade técnica e operacional da Defesa Agropecuária da Secretaria do Estado, para poder suportar os avanços. Porque, como explicado, nós não vamos só tirar a vacinação,
nós vamos substituir a vacinação por outras ações de vigilância. E isso demanda equipe, portanto, demanda pessoal e demanda investimento no serviço estadual. E a gente aqui pode até fazer um gancho, e eu aproveito para trazer à baila, né, que nós precisamos vir a discutir não apenas a aftosa, não apenas a defesa enquanto saúde animal, mas discutir a defesa enquanto inspeção no estado do Rio de Janeiro. Nós temos um grande problema no estado do Rio de Janeiro, que ele está ficando para trás, os produtores do estado do Rio de Janeiro estão ficando para trás em relação a outros estados, pelos mesmos motivos dos entraves da aftosa. Falta de investimento no serviço estadual. E, no caso dos municípios, um não entendimento da importância do serviço de inspeção. Portanto, trata-se da recomposição de pessoal por meio de concurso público, que é uma luta constante do serviço estadual, o investimento na infraestrutura física e tecnológica, como a aquisição de veículos compatíveis e suficientes para o atendimento às zonas rurais. A gente tem que ter entendimento, e no mapa a gente também tem esse problema. Muitas vezes, o administrador, que ele não está lá no, vamos dizer assim, não vou dizer no chão de fábrica, né? Ele não está pisando lá no interior, ele não entende que eu não posso ir para o interior com um carro comum. Para ir no interior e enfrentar a estrada rural, eu tenho que ter um veículo mais robusto, um veículo 4x4, muitas vezes, para aguentar o tranco, digamos assim, né, para essas atividades. A aquisição de materiais e equipamentos para o atendimento das suspeitas, né? Nós temos hoje aí um convênio em andamento, onde um dos entraves observados durante o nosso monitoramento do convênio é a aquisição dos materiais e equipamentos. As licitações não estão andando a contento na velocidade em que o serviço precisaria que estivesse. O convênio ele já foi renovado, e se ele não tivesse sido renovado, hoje o Estado teria que estar devolvendo recurso para a União, porque não conseguiu, no longo de um ano, fazer as aquisições necessárias e previstas no convênio. E também a valorização dos profissionais de carreira da Secretaria de Agricultura do Estado, que possuem o menor piso salarial em comparação às outras unidades da federação. Isso prejudica, inclusive, a realização de um concurso, porque não há atrativo para novos profissionais se candidatarem a essas vagas se oferecido um concurso público. É importante também destacar que a iniciativa privada, em parceria com o fundo oficial, constituiu o fundo, a gente conversou isso sobre logo ali atrás, né? E com o resultado de esforço do serviço veterinário, subiu aí para em torno de 80% o cadastro dos estabelecimentos, ou seja, o georreferenciamento dessas propriedades. Então, vejam que foram dois grandes avanços que dependiam, quase que exclusivamente do serviço, que é a geolocalização, e que dependia do esforço dos agentes políticos e dos agentes privados, além do serviço oficial, que é o desenvolvimento do fundo e que, graças a Deus, a gente conseguiu atingir. Portanto, nós temos que salientar aqui de maneira muito veemente que o não cumprimento dos requisitos estabelecidos no PENEFA ocasionará grandes impactos sociais e econômicos negativos para a pecuária fluminense. Dentre eles, a restrição do comércio de animais vivos para fora dos limites do Estado, em especial dos produtores de cria e recria, que eu falei, são os produtores que produzem genética, tá? A permanência da imunização no rebanho, que não é só dizer assim, a vacinação continua. Ela tem um custo muito elevado, totalizando em torno de 10,5 milhões de reais de investimento ao ano pelo setor. Um investimento que deixaria de ser realizado com a retirada da vacinação. Sem contar aí da perda de produtividade dos animais, tanto bovinos de leite como na conversão de carcaças, em razão do manejo dos animais nas duas etapas de vacinação. Também o desestímulo para a permanência no setor pecuário, resultando na redução de postos de trabalho
e o desinteresse na manutenção das propriedades rurais. Eu já ouvi de dono de frigorífico aqui do estado, que tem abatedouro em outro estado vizinho, pensando seriamente em levar o abate dele todo para o outro estado, porque ele não tem estímulo para permanência aqui no estado do Rio de Janeiro. Portanto, a perda de investimento no setor produtivo, em função das limitações impostas pela condição diferenciada do status perante as demais regiões do país. O não acesso a mercados mais exigentes, que é o que a gente observa. Hoje, o estado do Rio de Janeiro não tem abatedouros com inspeção federal, ele não exporta, a carne, mas o estado exporta bovinos para outros estados abaterem, e isso vai ficar prejudicado caso os animais não possam circular em razão da manutenção do status com vacinação. E as perdas de carcaça no frigorífico, em razão de traumas, cicatrizes, ocasionadas quando do manejo da vacinação. Portanto, aí, e concluindo nossa conversa, dentro do prazo aqui que a Priscila me pediu, né, para que o Rio de Janeiro prossiga com os demais estados pertencentes ao Bloco 4 para a suspensão da vacinação contra a febre aftosa, são necessários o alcance mínimo de 60% no avanço do plano estratégico e nota 3 do Qualy-SV até dezembro deste ano. De tal forma que a gente tem grande importância do envolvimento da Assembleia Legislativa, da Alerj e dos seus representantes para as discussões e direcionamento das ações políticas voltadas ao fortalecimento da defesa agropecuária, a fim de que nós tenhamos a recomposição de pessoal, recomposição da estrutura física, tecnológica e de materiais e equipamentos do Serviço Veterinário Oficial, bem como a valorização dos profissionais. E eu colocaria este como um grande ponto a ser observado pelos gestores. Nós precisamos valorizar os colegas do serviço estadual, que é quem, como aconteceu em julho, como eu expliquei, viraram à noite fazendo o atendimento para que nós pudéssemos ter o resultado negativo o mais rápido possível. É importante frisar aqui que essa apresentação ela teve como base a nota técnica número 5, que foi desenvolvida, né, elaborada pela doutora Ludmila Gaspar, chefe do Serviço de Fiscalização de Insumos de Saúde Animal, certo? E eu fiz essa apresentação com muito texto, digamos assim, como a gente chama, né, com muitas paredes para leitura, para que realmente fosse um material de leitura para os colegas a ser compartilhado, certo? Agradeço aí a atenção de todos os senhores, deixo aqui os nossos contatos, o meu e-mail particular, meu e-mail direto, né, corporativo, o meu telefone particular e os e-mails tanto do CISA, que é o Serviço de Saúde Animal, como aqui da DDA Rio de Janeiro. Agradeço muito a atenção novamente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Luiz. Eu vou pedir para que você, por favor, se for possível, já foi colocado no chat o e-mail do fórum, se você puder mandar a apresentação pelo e-mail do fórum, pra gente. Certo, encaminho lá para o senhor, sim. Tá, ok, muito obrigado. Bom, eu agradeço o que você falou e, ao mesmo tempo, fico muito preocupado com tudo isso, né? O nosso olhar fica triste em ver que o prazo é curto e as consequências de toda a situação como está nesse momento, né? E o que nos importa, na verdade, não é um momento de tristeza em si, o que nós podemos fazer, né? O que a gente pode fazer através do fórum para tentar, pelo menos, agilizar alguma saída. Então, eu vou abrir a palavra para as pessoas que estão participando do fórum, que quiserem conversar e talvez questionar alguma coisa com o Luiz ou fazer alguma colocação, e alertando que o importante é nós criarmos estratégias, e estratégias que tenham uma certa celeridade, que sejam rápidas, que sejam estratégias quase que instantâneas para que a gente possa tentar solucionar isso.
Então, está aberta a palavra para as pessoas que estão acompanhando a apresentação do Luiz. Eu vou logo perguntando, Majoli, que você quer falar? Sim, eu quero parabenizar o Luiz Eduardo pela brilhante e definitiva, né, palestra, uma vez que a situação é muito preocupante, porque dezembro é amanhã. É amanhã. Dezembro é amanhã. E tem coisas que eu percebi no que foi dito pelo Luiz Eduardo que não se resolve de imediato. Recomposição de pessoal, recomposição de estrutura, que depende de licitação, recomposição do pessoal que depende de edital, com tempos marcados para as diversas etapas. E eu sinto, né, pela palavra do Luiz Eduardo, da brilhante exposição, né, que não vai haver tempo. Não vai haver tempo para fazer o que precisa ser feito, né, que precisa ser feito. E aí, né, conforme disse o colega Luiz Eduardo brilhantemente, nós vamos virar uma ilha, onde nós não vamos poder comercializar os nossos produtos de origem animal, né? Aqueles que se dedicam, e aqui no estado do Rio nós temos grandes produtores de genética, conforme disse o Luiz Eduardo, não vão poder comercializar os seus produtos, e nós vamos ficar numa situação muito mais difícil do que nós estamos, porque quando a gente comenta, né, nas nossas reuniões do fórum, que o estado do Rio é inundado de produtos, por exemplo, de produtos de origem animal de outros estados, e a gente não tem como competir, isso vai se agravar em muito. Então, me preocupa profundamente, né, a exposição do Luiz Eduardo, e por saber que dezembro é amanhã, e não vai haver tempo, salvo a interpretação equivocada minha, não vai haver tempo de recompor todas essas necessidades para que a gente possa, em dezembro, respirar um pouco mais e ter um tempo maior para que a gente possa voltar às nossos olhares aí para as necessidades do Estado do Rio. Muito obrigado. Obrigado, Majoli. Mais alguém quer falar? Bom dia, gente. Realmente Antônio. esse quadro é assustador, Luiz, que você apresentou. Eu fico pensando justamente, Major, não somente nos produtores genéticos, mas também a gente tem um pessoal que tem muita criação ali na Baixada, na região das Baixadas Litorâneas, e esse pessoal vai ficar isolado completamente. Luiz, existe algum mecanismo de limitar a circulação de algumas zonas dentro do estado para permitir que alguns setores fiquem livres, ou tem que ser somente a barreira? Eu falo isso, eu sou completamente leigo no assunto. Eu trabalho com pedologia, eu trabalho com solos, mas existe alguma possibilidade de limitar dentro da zona dos núcleos de defesa agropecuária? Houve já uma compartimentalização em relação a regiões do Amazonas, né? Um dos blocos, ele é composto pelo estado do Mato Grosso, parte do estado do Mato Grosso, que está dentro do nosso bloco, né? Mas parte do estado ele já faz parte do bloco que pega Acre e parte do, se me confundo lá, é Rondônia, tá? Então, é possível a compartimentalização, mas desde que unida. O problema que nós temos é que nós vamos ficar com uma ilha na Baixada Litorânea, não podendo passar pelo resto do estado que tem vacinação. É assustador isso. Sem dúvida alguma, é assustador. Assim, não é a minha expertise, né? É uma pena que a doutora Ludmila não pôde estar aqui com a gente, que ela que conduz isso diretamente junto com o doutor Paulo Henrique, né?
junto, né, mais fortemente junto com a equipe do Penefa, mas o que mais tem pego, e isso não é de agora, né, o serviço estadual ele já vem brigando para... brigando não, ficou feio, né? Trabalhando para conseguir avançar nesses itens que não dependem da técnica, não dependem da área técnica, dependem de decisões políticas, que é a decisão... A gente entende, o Estado está passando por recuperação fiscal, né? Existem limitações, mas que a gente tem que procurar ultrapassar para poder caminhar junto com os demais estados, né? Agora mesmo foi, não sei se o PH ainda está com a gente aqui, né? Foi feito um trabalho para justamente tentar ultrapassar essa barreira da barreira fiscal, para que se pudesse ter os concursos. Mas hoje se trabalha com concurso temporário. Eu, particularmente, acho que o concurso temporário ele nos ajuda hoje. Mas se eu não utilizar o período de vigência do concurso temporário para trabalhar um concurso permanente, nós vamos voltar para a estaca zero. Então, tem que haver um trabalho para que esse esforço de se ter hoje um concurso temporário se reverta num concurso permanente, né, dentro da vigência do temporário, para poder ter a contratação do pessoal logo à frente, para recompor efetivamente a equipe. Aquisição de materiais, né? A gente teve agora aí uma grande aquisição não aquisição, né? Não foi compra, é aluguel de veículos, né? A gente precisa que esses veículos cheguem na ponta, cheguem no serviço oficial. Ok. Paulo, quer falar alguma coisa? Bom dia. O Paulo está apanhando um pouco para o sistema ali. Não, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, senhor. Bom, primeiro, bom dia. A gente está tratando desse assunto incansavelmente, né, Luiz? Nós, a equipe do Ministério da Agricultura, os outros envolvidos na equipe gestora do plano estratégico, o que a gente sente, e aí com toda a franqueza, né, é que a iniciativa privada se inseriu nessas discussões de forma mais ativa, um pouco tardiamente, né, porque onde a gente viu avanços mais significativos, os estados onde a gente viu avanços mais significativos, eles ocorreram em estados em que as associações de criadores, os representantes das agroindústrias, né, de forma muito firme, incisiva, fizeram cobranças do setor público, e não só do setor público, mas também fizeram o seu dever de casa, porque muito passa pela responsabilidade de cada um no próprio cadastro de estabelecimentos, né, que a gente atribui ao serviço oficial a obrigatoriedade de fazê-lo, né? A alguns estados isso foi feito pela própria iniciativa privada, né? de maneira consciente, com todos eles repassando e inserindo os dados que eram necessários para atingir aquele mínimo que o Luiz falou de 70% de propriedades geolocalizadas e que hoje, felizmente, a gente já está aí em torno de 80% no estado do Rio. Mas a gente vem com uma preocupação muito grande com relação a tudo isso. Nós caímos na nossa nota da qualidade do serviço veterinário por uma série de questões, né? E agora, com a gestão do novo secretário, doutor Flávio, a gente tem tido algumas perspectivas um pouco melhores em relação a isso. Bom, com relação a quadro de pessoal, né, o Maggioli expõe aqui a preocupação de dar tempo, né, Maggioli, da gente atender essa reestruturação, tanto no quadro de pessoal quanto de estruturas. E eu posso te dizer o seguinte, Maggioli, nós estamos impedidos de fazer concurso público, ou estávamos até pouco tempo atrás, porque em 2017, bom, só para
para quem não me conhece, né, eu já comecei falando, não me apresentei, eu ocupo o cargo de superintendente de defesa agropecuária. Desde 2009 eu estou à frente da superintendência, passei 9 meses fora num período de troca de secretário aqui em 2019, mas retornei. E desde 2009 eu tenho sucessivos processos, ainda no papel e depois já no SEI, de solicitação de concurso público para recomposição do quadro de pessoal da defesa agropecuária. Sempre com negativas, não é o momento, não tem condições. Em 2015, 14 para 15, a gente bateu na trave quando sentamos com o secretário de planejamento da época e ele falou, olha, eu já tinha, inclusive a antiga FESP, que hoje é CEPERJ, já tinha minutado para a gente um contrato para a gente ter o concurso público para a defesa, com tudo já bem delineado, e o antigo secretário de planejamento disse para mim e para um subsecretário que nós tínhamos aqui que a gente entrasse na fila, porque 35 estruturas do Estado estavam pedindo concurso público. E que, naquele momento, a preocupação dele era não ter dinheiro para pagar salários, em 2015. E aí, em 2007, a gente vê isso bem claro, exposto para a gente, com a adesão ao regime de recuperação fiscal. E aí sim, com impedimento de uma série de questões remuneratórias, questões de concurso público, tudo isso, né? Acho que o Antônio, o colega que acho que é da UERJ, né, acompanha bem essa questão, porque nós do Estado estamos sofrendo com tudo isso. Bom, por que eu disse que até recentemente a gente estava impedido de fazer esse concurso público? Porque há cerca de 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, saiu uma decisão do STF que possibilita que mesmo aqueles estados que estejam em regime de recuperação fiscal possam fazer concurso público para recomposição de pessoal. Então, é reposição de vacância. Nós já tínhamos, num processo que abrimos lá em 2020, esse mapeamento da vacância, e eu, naquela época, já dizia, olha, eu preciso de 35 médicos veterinários concursados. Hoje, eu tenho isso atualizado e o nosso número é de 45 médicos veterinários. Eu preciso de 45 médicos veterinários só para recomposição dessas vacâncias. Eu tenho uma reunião amanhã na Casa Civil, onde a gente está discutindo isso, já acenaram com a possibilidade do concurso público, e aí, Maggioli, com certeza isso não acontece até dezembro, mas sob o ponto de vista do plano estratégico, se eu acenar com essa garantia do governo de que o concurso público vai estar em andamento e que no ano que vem eu tenho isso, eu consigo sim ter uma avaliação mais positiva. Eu preciso materializar as comprovações de que isso vai estar em andamento. O processo SEI, com pareceres, ainda que eu não tenha ainda publicado um edital de concurso. Tá? Então, essa é uma questão. Paralelo a isso, a gente está com um processo em andamento para contratação de 30 bolsistas médicos veterinários que não tem nenhum impedimento de que eles façam o trabalho de vigilância no campo em apoio à nossa atuação. Eles não podem fazer fiscalização. Fiscalização é privativo de quem tem o poder de polícia e só o concursado pode fazer. Mas atender a notificações, dar apoio em vistorias, fazer o trabalho que um veterinário faz, seja ele autônomo ou do serviço público, esses 30 profissionais vão poder fazer. Esse processo está em andamento, a gente espera, dentro de alguns dias, já ter os primeiros para serem lotados nas nossas unidades. Isso é um paliativo, mas que vem em boa hora, assim como a locação dos carros, né, Luiz? É um paliativo, mas que também vem em boa hora, até que a gente tenha a possibilidade de fazer a compra, embora eu já esteja mudando de opinião em relação a isso. Eu sempre fui contrário à locação de equipamentos, de material de informática, né? E o que eu vi aqui há pouco tempo na secretaria foi funcionar muito bem processo de locação, por exemplo, de máquina, equipamento de informática. Ele deu problema, você entra em contato com a empresa, ela repõe. Ao passo que, se você adquire um e ele deu problema, você tem que ter o recurso, você tem que tirar a máquina do lugar, mandar para uma unidade que vai fazer aquele conserto, enquanto isso você fica sem ela. Então, em alguns casos, eu já estou revendo esse meu entendimento de que a locação não é a melhor saída. E aí
diante disso, dos 14 veículos que estavam previstos, a gente já recebeu 5, eles já foram para Campos, para Nova Friburgo, para Petrópolis e para Cordeiro. O outro está na superintendência, atendendo a superintendência e a coordenadoria, e em breve, pelo que eu já tive informação, a gente está recebendo os outros 9 que vão para outras unidades que a gente já definiu no processo. Tá, isso é um resumo do que a gente tem de ação ou de encaminhamento dentro do que pode melhorar a nossa nota na qualidade do serviço veterinário, que a gente está passando por avaliação, né, e que pode fazer com que a gente chegue aos 3 ou próximo dos 3, já que o problema da geolocalização e do fundo privado arrecadando já estão resolvidos. Tá certo? Obrigado, Paulo Henrique. Mais alguém? Existe alguma dimensão de quanto o Estado deixaria de arrecadar com essa barreira, Luiz? Alguma coisa assim? Tem algum dado, Paulo Henrique? Alguma coisa nessa linha? Porque se a gente calcular o prejuízo que a gente poderia ter, é um dinheiro que vai deixar de entrar, de certa forma, poderia ser um dinheiro investido na recomposição dessa infraestrutura. Bom, Desculpa Luiz, pegar, por por favor. favor, responda aí. Não, eu desconheço, Antônio, um trabalho fazendo esse levantamento de quanto nós teríamos de perda. O que a Ludmila já levantou ali foi quanto que nós temos hoje de arrecadação, né? O nosso PIB, que em cima dele certamente nós teríamos boa parte desse prejuízo. Tá? Porque tem uma coisa assim, o dinheiro, não é dinheiro novo que está chegando no Estado, né? Na verdade, o que você está gerando está sendo consumido dentro do próprio Estado, ou seja, não tem injeção de recursos. Isso para o Estado é muito ruim. É um Estado que já está com uma arrecadação muito deficitária, muito deficiente, isso só vai piorar ainda mais as finanças do Estado. Realmente um cenário muito ruim, é o que a gente está aparecendo nesse próximo ano aí de 2024. Eu queria abordar, além do aspecto financeiro, que também está ligado a ele, mas também o aspecto social, né? Porque o Rio de Janeiro, nosso estado, ele é formado de pequenas e médias unidades, né? Onde a agricultura familiar ela impera, né? Se nós perdermos, né, esse pequeno mercado que a gente já tem, que a gente ainda tem, o reflexo na área social também vai ser gigantesco. Um ponto que eu trago aqui, Major, fugindo do tema, mas mantendo no tema, né, é a comparação que pode fazer aí com, como o Major falou, da entrada de produtos no estado do Rio de Janeiro. Né? Hoje nós temos muitos municípios e consórcios, em Minas é cheio de consórcios públicos hoje, com adesão ao SISB, né? Então são estabelecimentos com inspeção municipal e estadual, trazendo o seu produto para ser comercializado dentro do estado do Rio de Janeiro, e isso vai poder acontecer com o bovino transitando de área livre sem vacinação para uma área livre com vacinação, né? E nós não podendo fazer o contrário, né? O bovino aqui preso, assim como o produto aqui preso, sem poder ser comercializado lá fora. Então, atinge isso que o Major falou, né? O impacto social, uma vez que o produtor não vai poder estar escoando a sua produção, ou, no mínimo, vai perder valor a sua produção dentro do mercado local. Na prática, a leitura que eu faço, né, não é de um caos nesse Não, sem nível. dúvida, não é caos, mas eu acho que a gente precisa apontar que há risco de prejuízo, especialmente não para os pequenos, mas para os grandes produtores, porque esses comercializam genética para fora do estado e eles têm perda com isso. Foi inclusive uma estratégia que nós usamos para envolvê-los nessas discussões, né, Luiz? Foi mostrar para eles que quem fornece genética hoje para o país, né, e a conhecida e valorizada genética do Nelore, do Tabapuã, né, e de outras raças aqui do estado do Rio de Janeiro,
teria muito a perder com isso. E aí a gente conseguiu que essas associações participassem conosco dessa equipe gestora, porque até então eles não viam muito sentido, e eu tentei muitas vezes envolvê-los nisso, né? E só mais recentemente é que a gente conseguiu, com o apoio da Federação da Agricultura, lógico, fazer com que eles se inserissem nessa discussão. O pequeno, ele que fornece carne, né, vamos dizer, que vende o seu boi para os matadouros com registro no CIE, no Serviço de Inspeção Estadual, para abate e consumo dentro do Estado, eles teriam talvez alguma perda, porque o valor da arroba podia ser um pouco diferenciado, né? Ele já não está bom no país inteiro, mas podia ser um pouco reduzido em função dessa questão de, né, manter a vacinação, mas eu acho que é muito mais associado ao custo da manutenção da vacinação, que é o custo da vacina, o custo da perda, né, dos animais por conta de estresse na vacinação, da quebra de leite, coisas desse tipo. Porque uma vez que a gente não esteja autorizado a retirar a vacinação, continua o manejo 2 vezes ao ano, né, de parte do rebanho numa etapa e o rebanho total, né, todas as idades, na outra. Então, acho que as perdas estão mais associadas a isso. A gente não consegue, Antônio, quantificar exatamente qual seria essa perda, mas a gente pode ter uma ideia aí, colocando o valor da vacina, da dose de vacina, né, e o valor e o efetivo de rebanho que a gente tem, para a gente ter uma ideia de quanto se gasta vacinando, né, fora as questões aí de manejo, né, prefeituras que doam vacina, coisa desse tipo. Mas, efetivamente, com relação ao consumo, não, hoje a gente não tem matadouro no estado com CIF, então todos abatem e comercializam seus produtos aqui dentro do estado mesmo, isso não seria um impacto impedindo que esse produto saísse do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, mas muito mais, eu acho que por conta do manejo de rotina e por conta desses grandes que não poderiam vender sua genética para outro estado que não vacinasse. Ou poderia, mas com todos aqueles requisitos de quarentena, de outras questões que não são um livre trânsito que ocorre em unidades que tenham o mesmo status sanitário. Ok, obrigado. Vamos lá. Então, a gente já ouviu, já temos o panorama. Infelizmente, eu gostaria que tivesse participando dessa reunião muito mais gente, mas não é problema que a gente tem o vídeo, temos o vídeo, vamos botar isso como dever de casa para os 2 grupos, tanto para o Celiarte como para o agronegócio, mas vale a pena agora a gente começar a pensar o que o fórum, como o fórum pode auxiliar, né? O que nós podemos fazer, né? Que tipo de estratégia podemos traçar para tentar auxiliar a melhoria do atual panorama. Eu posso até errar no que eu vou falar, o PH puxa minha orelha aqui se eu falar errado. Mas eu acredito que um dos trabalhos muito importantes que o Fórum pode fazer é levar esse assunto para a Comissão de Agricultura da Câmara, para que isso seja debatido lá, para fortalecer o entendimento de todos os deputados da importância do que a gente está conversando aqui. É aquilo que eu falei lá no início da apresentação hoje. Será que as pessoas têm noção da importância do que a gente está falando, né? E a gente precisa levar isso para eles, o conhecimento disso. Eu acredito que muitas pessoas, talvez, o pessoal não tenha a real ideia disso que a gente está conversando aqui. E acho que o fórum pode ter esse papel importantíssimo de levar isso para a discussão dentro da Câmara. Desculpa, Luiz, eu não entendi muito bem. Dentro da Câmara ou dentro da Alerj? Desculpa, dentro da LERJ, né? Ah, tá, ok. Deixa eu fazer Sim. outra colocação aqui também, rapidinho. Eu acho que, assim, quando a gente pega esses casos que parecem muito complicados e um cenário meio catastrófico ou quase catastrófico, a gente poderia pensar também em como fortalecer não somente a pecuária, mas também como todo o interior. A gente sabe que, por exemplo, para você fazer um investimento maior numa determinada propriedade, você precisa ter facilidade de escoamento desses produtos. E, assim, as nossas estradas no Rio de Janeiro, elas são muito complicadas em determinados momentos.
São estradas que, às vezes, têm um nível de pavimentação ruim, e não somente as estradas estaduais, mas também algumas federais dentro do estado do Rio de Janeiro. Não sei se a gente poderia levar esse debate também. Uma vez que você fortalece a logística, você favorece o investimento que possa ser feito. O investimento não vai ser só feito pelo Estado, mas a ampliação de um rebanho, por exemplo, facilita, você ganha musculatura com essa coisa toda. Talvez, se pensar em fortalecer todo o interior, parece um pouco tópico, mas se você vai fortalecendo, você ganha musculatura. Se a gente pensar, Mato Grosso é muito mais fácil porque você tem uma quantidade enorme de pessoas criando com rebanhos. Pensar, por exemplo, na avicultura, por exemplo. O Espírito Santo tem uma geografia muito parecida com a nossa e tem um polo avícola gigantesco que a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Sim. O que existe de diferença no Rio de Janeiro que tem no Espírito Santo? O que não tem no Rio que tem no Espírito Santo que eles conseguem ter um polo avícola gigantesco que a gente não consegue ter? E já tivemos, né? Pois é, eu ia Exato. comentar exatamente. Já tivemos o maior polo de avicultura do Brasil, ou talvez até da América do Sul, na região de São José do Vale do Rio Preto, não só de avicultura de corte, quanto de avicultura de produção de ovos. Na década de 50, 60, né, nós fomos pioneiros nessa área, né? E acredito eu trabalhei um tempo naquela área como auditor fiscal na época, como médico veterinário do Ministério da Cultura na inspeção, trabalhava em estabelecimento de abate de aves, de frangos. E o índice de condenação, eu trabalhei na década de 70 a 85, de 77 a 85. E o índice de condenação era altíssimo, porque não tinha qualquer controle sanitário. E foi isso que derrubou a nossa avicultura, que hoje está tentando se reerguer, né? Mas o grande problema naquela época, pelo menos, na minha visão, né, como fiscal de frigorífico, de abatedouro, era falta de controle sanitário, porque tinha lote que a gente condenava 10% do lote, 15% do lote. Isso é inimaginável para qualquer tipo de economia, né? Qualquer tipo de economia. É importante que se diga, Antônio, que o trabalho do serviço veterinário ele não para, né, com a questão da retirada da vacinação. Até resgatei um dado aqui, o senhor falou em valores, né? Só de não vacinação para aftosa, a gente teria uma economia em torno de 10 milhões de vacina, fora todo o resto envolvido na campanha de vacinação. Só que até já é um trabalho que a equipe gestora já está começando a puxar isso, e foi conversa no nosso grupo durante essa semana, trazermos o fortalecimento do trabalho em cima da brucelose e da tuberculose, né? E com dados em outros estados, o que se observou? Com a retirada da vacinação da aftosa, caiu o índice de trabalho na brucelose e tuberculose, que eram feitas juntas, né? O trabalho conjunto. Então, nós precisamos tirar a vacinação da aftosa, mas nós precisamos fortalecer o trabalho no cuidado com a brucelose e tuberculose. É isso. Antigamente, quer dizer, vamos lá. O Brasil já, desde sempre, não posso avaliar quando é que começou, né? Mas certamente na década de 50, de 60, que começou, né, os programas naquela época se chamava programa de controle, não tinha a palavra erradicação, porque era uma coisa inimaginável, né, fazer a erradicação da febre aftosa. Então, começou como programa de controle. E tinha muitos recursos naquela época. E a gente viveu isso, porque a gente era da inspeção naquela época e convivia estreitamente com a defesa do Ministério da Agricultura, né? Tinha um programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, chamava BIRD. Era rios de dinheiro que o Brasil tinha. Tanto é
se criou aqui no estado do Rio o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, que é em Duque de Caxias. Por que se criou? Por causa da aftose ser endêmica, né? E a necessidade de, a princípio, se fazer o controle, e a erradicação ela veio mais recentemente, né? Então, sempre teve, a gente sempre dizia, eu que era da inspeção, a gente sempre dizia que a defesa sanitária era o primo rico do Ministério, e sempre teve muito recurso, né? Nesse trabalho e que está repercutindo agora, né? Já estamos aí, o Brasil livre de febre aftosa, muitos estados com vacinação e alguns já sem vacinação. Então, todo esse trabalho de décadas que começou como um programa de controle e depois veio ampliar para a erradicação, é um programa de décadas que está surtindo o efeito que se esperava agora, né? Eu sei que algumas ações elas precisam ser tomadas num tempo, num prazo muito, muito, muito curto, mas Paulo Henrique também tem outras ações que acho que podem ser tomadas a longo prazo, que vão extrapolar esse governo, talvez o outro, assim como disse o professor Maggioli, são décadas de trabalho. Eu me lembro quando eu estava na graduação, o meu trabalho com solos, uma das coisas que mais me chamou a atenção era o projeto das microbacias lá em Santa Catarina, no Paraná, para controlar a erosão. E não foi um trabalho com um produtor, foi um trabalho com bacias hidrográficas, com a associação de produtores. Eu não sei se a gente começar a incentivar nos municípios uma associação de produtores para que possa ter um controle melhor desse processo da febre aftosa e não deixar na individualidade do pequeno produtor rural, que às vezes tem 10 cabeças de boi na propriedade e ele não tem, ele sozinho ele não consegue, de fato, tomar todas as medidas necessárias. Eu não sei como é que a gente conseguiria, talvez, articular isso, assim como o Rio Rural tentou fazer, articular por determinadas zonas e fazer associações de produtores. Talvez seja uma solução de longo prazo, médio e longo prazo. Então, falar um pouco sobre isso que você está trazendo, né, Antônio? O Maggioli, ele resgatou essa informação importante, né, de que era utópico a gente pensar em erradicar a febre aftosa, e hoje nós estamos com parte do país já sem vacinar, não temos ocorrência, né, da doença desde 2006, né, o último foco em 2006, e acho que a gente caminha para, num curto prazo de tempo, ter realmente o Brasil todo como livre sem vacinação, né? O plano estratégico ele vai até 2026, a gente está, né, nesse momento discutindo as questões da ação do bloco, que uma parte já retirou a vacina e espera fazer a solicitação de reconhecimento internacional em breve, mas para isso precisa definir como é que ficam os outros estados, né? Mas, de fato, tem medidas, sim, que devem ser tomadas e podem ser tomadas e que vão se manter, né? Uma delas, e aí diz respeito ao nosso trabalho, é a aquisição de um sistema, porque, como o Luiz muito bem disse, não é simplesmente deixar de vacinar, é substituir a vacinação pela vigilância, pelo reforço da vigilância. E aí a gente está num processo de aquisição de um sistema de vigilância agropecuária, né? Ele está em processo, a gente está em vias de fazer isso. Esse sistema ele inclui um BI que acho que vai facilitar tudo para a gente em relação às análises das informações, às análises de dados, que hoje a gente acaba coletando de várias fontes, né, de visitas que a gente faz e registra no papel, para depois a gente jogar isso num Excel para poder fazer análise disso, plotar isso no mapa, né, e esse sistema vai dar isso mais fechado. Isso é algo que vai permanecer. Essa relação dos pequenos produtores, a gente tem buscado fazer materiais educativos muito mais voltados para esse tipo de público, né? Hoje todos têm WhatsApp. Dificilmente você vai ter, ele pode não ter Instagram, Facebook, né? Mas todos os produtores, ou 98% desses produtores, têm o WhatsApp e se comunicam, mesmo que sem internet na propriedade, quando chegam na cidade e tem sinal,
eles conseguem se comunicar, tem dados que comprovam esse alcance. Então, a gente está preparando textos, mídias, vídeos, com textos e áudios, né? É a leitura, a gente já fez vários, o Luiz está recebendo alguns deles, né, Luiz? Para diversas finalidades, seja para a questão da sanidade avícola, da febre aftosa, do pequeno besouro das colmeias, da questão da devolução de embalagem de agrotóxicos, enfim, para fazer ao alcance isso chegar a esses produtores. A gente percebe que esse pequeno ele não se sente muito parte disso, né? E aí é onde a gente tem a maior inadimplência de vacinação até hoje, é nesse segmento. Por quê? Porque durante muito tempo ele ficou recebendo vacina doada pela prefeitura, o que nós sempre condenamos, porque muda o governo ou atrasa a licitação, eles não chegam com a vacina no tempo certo e o produtor fica inadimplente, porque ele fala, mas sempre foi a prefeitura que me deu, né? Então, a gente conseguiu reduzir bastante, mas ainda tem prefeituras que fazem isso. E aí eu acho que a gente tem, sim, essas iniciativas que a longo prazo vão ficar e vão fazer, deixar, né, de ser utópico que a gente tenha o Brasil como livre, sem vacinação. Bom, ok. Somos poucos, mas ainda resta a dúvida. Como que o fórum pode ajudar? Que tipo de ação o fórum pode fazer? Né? Uma nota técnica? Não sei. Junto com a tia Ju, tentar sensibilizar os demais deputados, né? Poderia ser, mas tem que partir um documento para que ela faça isso, né? Talvez a criação desse documento seja por conta de vocês, né? A gente vocês elaboram esse documento, mandam para o fórum, eu mando para a tia Ju, e a partir daí a gente vê a maneira mais rápida de agilizar isso, né? Talvez seja uma saída, não sei se todos concordarem, né? E eu vou disponibilizar, né, o vídeo dessa reunião nas duas câmaras setoriais, na Câmara Setorial do Negócio e no grupo de trabalho, para tentar captar colaborações das outras pessoas que, por algum motivo, não puderam estar aqui. Eu acho que essa seria uma boa saída. E acredito que, para que a gente crie esse documento, a gente precisa de um tempo que seja relativamente rápido. Muita coisa já está aí, é só formalizar ele, né? Nós sabemos tudo que vai ser colocado, como o próprio Luiz falou, já tem até uma nota técnica emitida, né? Então, a gente pode pegar isso, criar um documento com uma certa rapidez. Nós estamos no dia 14, eu creio que mais 2 semanas seja um tempo até grande para que a gente possa fazer isso, mas pelo menos é um tempo que todo mundo possa observar, ler e dar suas sugestões. O que vocês acham? Ô, Eu Fred, penso eu penso que o material já foi muito bem preparado pela doutora Ludmila, que é a nota técnica, né? Acho que cabe a gente realmente fazer o encaminhamento. Então, vamos partir para o encaminhamento, né? Não sei, Majoli, você sugere alguma não, coisa? eu ia sugerir, faça a premência do tempo, né? E essa apresentação do Luiz Eduardo foi primorosa, né, Uhum. para nos sensibilizar, né, aqueles que não estavam a par dessa situação. Eu entendo que, através da Tia Ju, que é você se chama coordenadora do fórum, o Luiz Eduardo ou o Paulo Henrique, ou ambos, aí eu não saberia dizer em que condições, poderiam, a Tia Ju poderia, de alguma forma, reunir a Comissão de Agricultura da Alerj, que o Luiz Eduardo, ou o Paulo Henrique, ou, quer dizer, aí eu não estou imputando a ninguém essa responsabilidade, de apresentar essa mesma, porque é muito mais, eu acho que é muito, atinge muito mais, né, as pessoas que poderiam ter, né, uma posição de auxílio nesse momento, uma palestra, uma palavra, do que um documento. O documento é uma coisa meio fria, né? A pessoa olha, pô, tá bom, vamos ver. Até dezembro ainda falta muito.
mas uma abordagem pessoal ou uma abordagem presencial, eu acho que, nesse momento, face à premência do tempo, seria muito mais importante do que elaborar um documento em 2 semanas, e aí leva mais um tempo para entregar, leva um tempo para ler, e a gente está, conforme eu disse, dezembro é amanhã. Então, é preciso agilizar isso aí, é a minha opinião a respeito. Então, Majoli, você realmente, eu gosto muito de ouvir o Majoli, que o Majoli tem uma clareza das coisas muito, Muito obrigado. realmente eu gosto muito. E o que você colocou é pertinente, Majoli. Num documento existe todo um tempo, né, de envio, de leitura, e muitas vezes nem sempre nem sempre ele resulta, né, o resultado não vem num tempo adequado. Eu posso tentar ver, junto com o Márcio, o assessor de Tia Ju, a possibilidade de uma reunião primeiro com a Tia Ju para a colocação, talvez uma reunião do Luiz ou do Paulo Henrique com a Tia Ju, para que a gente possa apresentar a temática a ela, né? Apresentar essa questão a ela, e a partir dali ela viabiliza o melhor caminho, né, dentro da Alerj. Talvez isso seja uma coisa interessante, né, dentro da ideia do Maggioli, né? Eu vou tentar fazer isso hoje ainda, vou conversar com o Márcio hoje ainda, acredito que pela parte da tarde eu tenha um tempo de conversar com ele, e aí a gente tenta organizar essa reunião, né? E, de repente, o Luiz traz a apresentação, Paulo Henrique, se puder estar presente, será ótimo, e a gente tenta tocar isso para frente. O que vocês acham? Eu acho muito importante, assim, quero ressaltar aqui que a gente tem buscado difundir essas informações ao máximo possível, né, Luiz, em todas as reuniões, eventos, possibilidades que a gente tem de discutir com secretários municipais, com produtores, representantes de instituições, e quanto mais a gente tiver nivelada a informação, né, as dificuldades, inclusive, que a gente está tendo nesse momento, melhor, porque vão surgir ideias, vão surgir colaborações que a gente não estava contando, né, até o momento. Então, acho que eu citei aqui, né, que envolver representantes dos produtores até pouco tempo atrás não foi muito fácil, contamos com a Federação da Agricultura para nos apoiar nisso, e acho que se a gente tivesse conseguido muito antes, talvez tivesse facilitado. Eu não quero ser mal interpretado e que digam, poxa, mas ele está atribuindo a dificuldade de ter avançado ao produtor? De forma nenhuma. Estou dizendo que ele é parte do processo importante, né? Agora mesmo estou recebendo fotos aqui de vacinação fiscalizada, né, de propriedade inadimplente contra a febre aftosa. A campanha, a etapa da campanha se encerrou no meio do ano, e a gente está ainda buscando inadimplentes. São pessoas que não têm a consciência da importância disso, né? Então, quanto mais a gente difundir o papel de cada um nesse processo, melhor. Não só para dizer das dificuldades, mas também para dizer dos avanços que a gente está tendo nesse processo todo. Então, me coloco à disposição, sim. Acho que o Ministério, que é parceiro de toda hora da gente também, né? E agradeço a vocês essa oportunidade. Eu vou até sugerir, Paulo Henrique, uma coisa, Majori, eu quero que você me encaminhe a nota técnica, tá? E aí eu vou, com a nota técnica, pedir a reunião, ver a possibilidade da reunião junto com a Tia Ju. Eu acho que com as duas coisas na mão, as duas coisas juntas, ficariam bem melhor. Luiz, não te ouvi. A nota técnica ela já foi recebida pela Tia Ju, ela já teve acesso a essa nota técnica. Ah, então ótimo. Então aí já fica mais fácil. Desculpa, é que é tanta coisa que às vezes. Não, não. A qualquer coisa o senhor me avisa que eu reencaminho. Tá bom. Pode tirar o senhor daí, por favor. Então é isso. Bom, gente, não vou tomar o tempo de vocês, são 11h23. Acho que foi o suficiente para que a gente tenha um panorama e tentar uma solução. Infelizmente, eu lastimo não termos tão pouca gente nessa reunião, mas acredito que, por motivos de trabalho e todos os afazeres, eles tenham ficado
impossibilitados de vir, né? É possível, Fred, se me permite, porque das outras vezes, nas nossas reuniões, sempre na véspera ou 2 dias antes, é colocado lá no grupo do Celuarte. E dessa vez não foi colocado, porque foi enviado também por e-mail, né? Foi colocado a Desculpa, reunião Majoli. e o link. Não. Nas outras reuniões, era mais ou menos hábito, 1 dia ou 2 antes da realização da reunião, colocar no nosso grupo de WhatsApp do Celuarte as informações e o link da reunião. Dessa vez não foi colocado, foi apenas não, foi mandado como de praxe, é sempre mandado por e-mail. Pode ser que alguns não tenham acessado o e-mail e esqueceram, né? Seria interessante que pudesse voltar a esse hábito de colocar lá no grupo do WhatsApp o lembrete da reunião. Majoli, foi colocado no grupo, sim. Foi colocado? Inclusive, Desculpe, eu não vi, desculpe. Então, eu não vi, o que eu vi foi inclusive pedido para no confirmar a e-mail. presença. Desculpe. Não tem problema, né? Roberto, você quer falar alguma coisa? Não, aprendi muito hoje. Tá bom. Bom, gente, então, sendo assim, eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado aos que participaram e, com certeza, eu vou colocar o link. A reunião é gravada, estará tanto no grupo Celiarte como no grupo do Agronegócio. Hoje à tarde já vai estar lá. Daqui a pouco já vai estar lá. Tá ok? E eu vou tentar agilizar isso junto com o Márcio e dou notícias pelo grupo do WhatsApp. Ok? Ok. Muito obrigado a todos. Agradeço. Parabéns a todos. Abraços. Obrigado, abraço a Grande todos. abraço. Abraço.